Meus irmãos, essa é a data mais importante para o cristianismo. Infelizmente, ela não recebe tanto apreço como a gente vê o Natal, né? No Natal a gente enfeita a casa, enfeita a cidade, tem ceia, tem reunião. Mas parece que na Páscoa a gente não pensa muito nisso. Mas Jesus nasceu, o Natal aconteceu para ter Páscoa. Jesus nasceu para morrer. Então a data mais importante para nós deveria ser a Páscoa. Sabe, tem muita gente que aproveita os dias de Páscoa, para eles só tem uma coisa boa, é um feriado, eu vou descansar, eu vou viajar, para eles só isso significa Páscoa. Para outros a Páscoa é uma desculpa para comer chocolate. Ah, irmãos, se nós pensássemos, se nós entendêssemos de verdade o que é a Páscoa, se nós entendermos que a Páscoa é o que nos faz lembrar que Ele vive, por causa disso nós podemos crer no amanhã, por causa disso nós podemos sonhar com a eternidade, com o Senhor, onde não haverá mais dor, tristeza, choro, não vai ter mais nada disso. Então, se nós temos um futuro eterno, é por causa do que aconteceu num domingo de Páscoa, há 2000 anos atrás, precedido, por uma sexta-feira de trevas. A verdadeira Black Friday aconteceu naqueles dias, não é mesmo? E se nós formos procurar na Bíblia a história da Páscoa, ou a história da redenção, a gente vai ver que é uma história bem repetitiva, sabia disso? Sabe, a Bíblia está o tempo inteiro falando de Páscoa, a Bíblia está o tempo inteiro falando de redenção. De Gênesis a Apocalipse nós veremos o plano de redenção anunciado. Sabe, é interessante a gente pensar, sabe, pensa naquele seriado que você gosta, naquele desenho que você gosta, de super-herói. E alguém pergunta, em qual que é o episódio que ele salva o dia? Qual que é o episódio que ele salva alguém? Aí você vai dizer, todo episódio. O tempo inteiro ele está salvando alguém. E a Bíblia não é um seriado, a Bíblia não é um quadrinho. A Bíblia é a verdade revelada. A Bíblia é a verdade de alguém que está o tempo inteiro salvando pessoas. De alguém que ao longo de toda a história está salvando o pecador. Aquele que não merece, aquele que é indefeso, aquele que precisa de ser salvo, inclusive de si mesmo. Então, a Bíblia fica repetindo. É claro que a história mais importante, o ápice da história, nós temos lá nos Evangelhos, onde nós temos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas, como eu disse, se você for procurar o conceito de queda e salvação, você vai achar na Bíblia inteira. O plano de redenção já se revela para nós lá em Gênesis 3, versículo 15, já tem ali o plano de redenção. E ele se estende até Apocalipse, capítulo 22. Então hoje eu queria relembrar com você algumas ilustrações da Bíblia que falam de redenção, e talvez você nunca olhou nessa perspectiva, talvez você nunca olhou nessa ótica, mas está falando de redenção, está falando de salvação. E a gente vai começar, é claro, com o texto que originou a ideia da Páscoa. A celebração que mais tarde ganhou um outro sentido, um sentido mais amplo. Êxodo 12, nós temos aqui a apresentação da 10ª praga. E você deve lembrar do contexto, mas eu vou te ajudar a relembrar. O povo de Israel estava no Egito, e ali eles foram feitos escravos. Só que Deus queria libertar o seu povo. E então Deus mandou Moisés e Arão falar com o faraó, falou, libera o povo aí que a gente vai embora. Mas o faraó, por um primeiro momento, por 9 primeiros momentos, vamos dizer assim, ele endureceu o seu coração, ele não quis deixar o povo ir. E então, Deus se manifestou enviando pragas, enviando juízo, mostrando aos egípcios que ele estava se atentando ao seu povo, mostrando que ele queria fazer algo grande, que ele queria libertar o seu povo. E o ápice aconteceu na 10ª praga, quando o último juízo que caiu por aquele povo, trouxe morte a todos os primogênitos do Egito. E você consegue imaginar o choro de uma nação inteira? Não era uma casa que estava chorando.
mas todas as casas egípcias estavam de luto. Morreu muitos, milhares, talvez milhões. Você consegue imaginar isso? É nesse ensejo que surge o termo Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Repita comigo, passar por cima. Mais uma vez para fixar, fala assim, passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. Êxodo 12, 23, vamos reler, vai dizer o seguinte, ó. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambos os ombreiros, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Sabe, no dia do juízo, o Senhor passou para matar os primogênitos egípcios. Ele passou com a espada. Sabe, e só tinha uma forma de não passar pela espada do juízo do Senhor. Através do sangue do Cordeiro, que foi passado nos umbrais das casas. Veja o que diz o versículo 29 desse mesmo texto, diz o seguinte: aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia. Todos os primogênitos dos animais. Irmãos, a tragédia foi enorme. Em toda casa morreu alguém, a não ser na casa onde havia o sangue do Cordeiro. Veja que o critério, né? Vamos conjecturar. O destruidor está passando e o critério fala assim, ó, e aí, vamos entrar na casa. Pss, pss. O critério não foi, não vamos entrar não porque é o filho do fulano. Não foi esse critério. Não vamos entrar não porque esse menino aqui é gente boa. Não foi esse critério. Ó, não vamos entrar não porque, sabe, tem um bônus aqui, tem alguma coisa aconteceu de bom aqui, e a gente, não era esse o critério. Sabe qual que era o critério? Psiu. Aqui a gente não pode passar, porque o sangue do Cordeiro já passou por aqui. Então, aqui a salvação está presente. Aqui não vai ter morte. Por quê? Porque um cordeiro já morreu no lugar daquele que deveria morrer. Esse era o critério. Não dependia de boas obras, não dependia de dinheiro, não dependia de grau parentesco, o que dependia era unicamente do sangue do cordeiro. E essa história de morrer um animal todo ano acompanhou Israel, ano após ano, até Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que morreu na cruz, de uma vez por todas, para salvar o meu e o seu pecado. Perceba que o enredo é o mesmo. O que aconteceu no Egito, aquela grande tragédia, foi apenas sombra do que ia acontecer 1400 anos depois, onde Jesus morreria para levar os pecados de todos. E aqueles que não crescem nele, aqueles que não recorressem ao seu sangue, esses passariam pelo juízo. Mas aqueles que crescem nele, aqueles que entregarem a vida a eles, seriam salvos pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente vai ler Romanos, por exemplo, a gente vai perceber que a sentença do pecador é a mesma sentença dos primogênitos do Egito. Qual que é a sentença? Morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E 3 capítulos antes, Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram. Então, a equação é simples. Todos pecaram, todos devem morrer. E só não vai morrer quem recorrer ao sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Percebe? Existe uma forma de não morrer. E nós não estamos falando de morte física, nós estamos falando de morte espiritual. Existe uma forma de viver, e de viver eternamente, recorrendo ao sangue do Cordeiro. Nós não seremos salvos porque nós somos bons, tá? Você não vai ser salvo porque você é uma boa pessoa. Você não vai ser salvo porque você é um bom filho, porque você é um bom pai, porque você é um bom empregado, porque você é um bom patrão, porque você é um bom crente, porque você é um bom pastor. Só seremos salvos por causa do sangue do Cordeiro. Só por causa disso.
Ninguém pode conquistar a salvação com as próprias mãos, porque a salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Então, quando Deus olha para nós, Ele procura, e aí eu estou conjecturando, Ele procura ver, será que em nosso coração nós já recorremos ao sangue do Cordeiro? Será que em nossa mente nós já entendemos que a salvação só vem mediante ao sangue do Cordeiro? Porque essa é a única forma de nós sermos salvos. Se isso é uma realidade, nós vamos desfrutar da eternidade com Ele. Então eu e você passamos da morte para a vida, graças ao sacrifício pascal, graças a Jesus. Isso é Páscoa, isso é redenção, isso é salvação. Glória a Deus por isso. E aí eu preciso perguntar, você já recorreu ao sangue do Cordeiro? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já disse, eu não consigo viver por mim mesmo. Eu não sei, eu não vou a lugar nenhum. Mas eu sei que eu posso crer no amanhã, porque Ele vive e Ele morreu por minha causa naquela cruz. Você já entendeu isso? Que você não pode ser salvo por conta própria? Mas depende e precisa urgentemente de Jesus para te salvar. Essa é a mensagem da Páscoa, mas como eu disse, a Bíblia vai contar ela de várias formas. E eu queria contar ela de uma outra forma diferente agora, usando um outro texto bíblico. Por exemplo, você sabia que a Bíblia fala de redenção, inclusive na história de uma ferramenta perdida? Como assim, pastor? No segundo livro de Reis, no capítulo 6, nós temos uma história que aparentemente não tem nada a ver com redenção, mas depois que a gente investigar a fundo, a gente vai saber que tem tudo a ver. Sabe o que aconteceu? Um machado flutuou. Ué, é no mínimo curioso. Porque eu sempre, quando alguém pergunta como é que eu sou para nadar, eu falo, sou igual ao machado sem cabo. Então você já entendeu. Que se jogar na água, só vai para baixo, não sobe. Mas esse machado aqui flutuou. E esse machado flutuando aqui é um símbolo de redenção. Como assim? Deixa eu contar para você. O texto diz que as pessoas estavam numa construção. E aí, naquele negócio de derruba a árvore, limpa terreno, alguém derrubou um tronco. E na hora que derrubou o tronco, o machado caiu na água. E aí, no versículo 4, o cidadão que derrubou o machado na água fala assim, ai meu Senhor, o machado era emprestado. E talvez alguém pudesse dizer, mas que coisa idiota. Ué, o machado perdeu, só comprar outro, certo? Mas quanto custa um machado? Hoje não custa muita coisa. Mas naquela época, um machado custava o equivalente a um trator. Era uma ferramenta caríssima. Não era todo mundo que tinha machado. Só para você ter uma ideia, os israelitas não tinham nem como amolar o machado. Eles tinham que levar lá para os filisteus amolar, você sabia disso? Então era uma coisa raríssima, era uma coisa de valor. E eu não sei se você sabe também, mas naquela época não tinha SPC ou Serasa não. Se você ficasse devendo a alguém, isso significava que você se tornaria escravo daquele cidadão. Então, na hora que o machado caiu, aquele homem pensou, meu Deus do céu, virei escravo, me lasquei todo. E olha só, aí era o seguinte, se a dívida fosse grande, mas não era só o homem que era escravo, a esposa, os filhos, todo mundo eram escravizados. Então, no instante que aquele machado caiu, aquele homem pensou, acabei com a minha vida. Vou ser escravo por um bom tempo, talvez para o resto da vida. Mas então aparece o homem de Deus. Onde é que caiu? Caiu ali. Ele joga um galho, e o galho vai lá no fundo, resgata o machado e o machado flutua. Glória a Deus! É claro que o profeta só fez isso com a capacitação da parte de Deus. Foi Deus que capacitou ele a fazer isso, correto? Mas naquele momento, o plano de redenção é apresentado. O homem que se tornaria escravo não será mais escravo. O homem que teria um juízo na vida dele, tem agora redenção. Salvação. Aleluia. Está vendo como tem redenção onde a gente menos imagina? Está vendo como uma história simples como essa conta uma história muito maior? Da mesma forma,
o Senhor nos lembra nessa noite, que se não fosse Ele em nossas vidas, se não fosse Ele oferecendo o seu Filho por amor a mim e a você, eu e você também seríamos escravos. Pois os nossos pecados geraram uma dívida impagável. Se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos. Isso faria de nós escravos. Porque essa dívida só se paga com sangue. Estávamos todos condenados à escravidão e à condenação eterna. Mas aí Jesus entrou em cena e nos salvou. Logo. Agora como é que a gente vive? Como você acha que aquele homem viveu quando ele via Eliseu? Ele pensou, Eliseu, eu devo a minha vida a você. Então, Jesus pagou a sua dívida. E talvez hoje a gente tenha que pensar, então eu devo a minha vida a Jesus. Mas Jesus não nos quer como escravos. Jesus, Ele nos salvou, Ele nos abençoou, para que nós pudéssemos viver para Ele, glorificando o nome dEle. Esse é o significado de cristianismo. Viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Viver uma vida que valha a pena. Será que nós temos vivido de maneira que vale a pena? Sabe, nós deveríamos pensar na Páscoa como um segundo aniversário. Ou na devida proporção como um primeiro aniversário. Sabe, quando a gente tinha que olhar para a Páscoa e pensar o seguinte, é por causa da Páscoa que eu tenho a vida eterna. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É por causa disso que eu posso festejar, mesmo diante do caos que a terra se encontra, porque nós fomos salvos e por isso a nossa dívida foi perdoada. Você já celebrou o Senhor por essa boa notícia hoje? Você já disse um obrigado de coração? Fala assim, Senhor, obrigado. Eu quero te dar a chance de fazer isso agora. Agradeça ao Senhor. Fala assim, Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por pagar a minha dívida. Obrigado, Senhor, pela redenção. Hoje é dia de alegrar, irmãos. Hoje é dia de reunir a família. Hoje é o dia de postar declaração de amor nas redes sociais. Por quê? Porque a nossa dívida foi perdoada, Ele nos salvou. Hoje é o dia de nós lembrarmos que nós ganhamos o maior presente que a gente poderia ganhar, vida, e vida em abundância. Aleluia. Você viu que uma história de um machado pode nos lembrar da redenção? Deus tem umas formas curiosas de falar conosco, não é mesmo? Mas eu quero contar mais uma história para você que também não é muito comum, não. Eu quero contar para você agora a história de um casamento, que também vai falar sobre redenção. Mas não é de um casamento qualquer, não. Eu vou falar agora de um casamento de um profeta com uma prostituta. Você que estuda a Bíblia já sabe de quem que eu estou falando. Eu queria falar com você sobre o profeta Oséias. O livro de Oséias conta uma história muito curiosa. Deus mandou o profeta e falou, vai lá e casa com a mulher adúltera. Vai lá e casa com a prostituta, chamada Gomer. Ele obedece, o profeta vai lá e casa com a prostituta. E então eles têm 3 filhos. E os nomes dos filhos é um mais curioso que o outro, um mais estranho que o outro. O primogênito se chamava Jezreel, que significa Deus espalha. A segunda, uma menina, se chamava Lo-Ruamá, que significa não amada, ou não compadecida. Já pensou o nome? Lá vai a não amada, lá vai a não compadecida, é essa. O terceiro, chamava Lo-Ami, que significa não é o meu povo. E daqui a pouco eu explico, um pouquinho mais abrangente, a história dos nomes. Mas concentre-se no fato de um homem de Deus que foi ordenado por Deus a casar com a prostituta, a fazer dela a sua esposa, a mulher que fora de muitos outros, porque o Senhor queria ilustrar algo muito importante. Depois disso, depois dos 3 filhos, Gomer abandonou Oséias
e os seus 3 filhos, e voltou a se prostituir. E o que Deus fala para Oséias? Oséias, deixa essa mulher para lá, já deu, não dá mais, não queira amar quem não te ama, vamos seguir a vida, siga em frente. Será que foi isso que Deus falou? Não foi, irmãos. Olha o que Deus vai dizer para Oséias no capítulo 3, no versículo 1. Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Toda a narrativa do livro de Oséias vai falar do plano de redenção. A Bíblia assemelha idolatria à prostituição. Então, bom que vocês estão, todo mundo sabendo o que é idolatria, a gente ficou 5 semanas falando só disso aqui. Então, para Deus, idolatria e prostituição é a mesma coisa. Então, Deus está contando a história seguinte, que o fato de Oséias tomar uma prostituta como esposa era a mesma coisa que Deus estava fazendo com o seu povo. Deus estava dizendo o seguinte, olha só, Israel, eu te amo, mesmo você sendo uma prostituta, mesmo você amando outros deuses, mesmo você recorrendo a outros amores, eu te amo. E depois disso, Israel, o que Israel fazia? Ela voltava ao Senhor, né? Mas olha os 3 nomes dos filhos de Oséias. Eles eram uma sentença a Israel. Por quê? Porque Israel veria o seu povo ser espalhado. Israel não veria a compaixão de Deus. Por quê? Porque Israel estava deixando de ser povo de Deus. E por que Deus está dizendo isso? Porque eles não queriam. Já viu quando um filho faz uma arte? O pai vira para a mãe e fala assim, olha lá o seu filho, o que ele está fazendo. Não é assim? Deus está dizendo, ó, Israel não é o meu povo. Porque eles não estão se comportando como o meu povo. Mas da mesma forma que Oséias foi lá buscar a prostituta de novo, que agora ela não é só prostituta, ela é uma adúltera. Porque agora é uma mulher casada. Vai lá e busca ela de volta. Da mesma forma, o Senhor está buscando o seu povo de volta. Essa é a história de Israel. Distancia, volta, distancia, volta. E eu sei que você não queria que eu dissesse isso, você falou assim, não, o pastor não vai dizer isso, mas eu vou. Essa história está falando de nós. E deixa eu contar um negócio, nós não somos o profeta. Você entendeu, Nina? Entendeu? Sabe, nós estávamos imersos no pecado. Nós estávamos terrivelmente sujos, impuros. Mas Deus nos resgatou. Deus buscou a gente lá no lixo. Deus nos quis quando ninguém quis. Mas aí a gente está com Deus, mas a gente está flertando com o pecado. Nós sentimos saudade daquilo que nos escravizava. Nós brilhamos os olhos para aquilo que a gente sabe que vai nos fazer mal. Então Oséias indo novamente atrás da sua mulher, que voltou a se prostituir, que agora além de prostituta é uma adúltera, nos lembra Jesus indo atrás de nós na cruz do Calvário. Nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos nada disso, mas Ele foi lá a si mesmo. Ele se entregou por mim e por você. Mesmo nós ainda sermos pecadores, mesmo nós não merecendo nada disso. E Ele foi até o final. Ele fez isso porque Ele nos ama. E a história da Páscoa é a história de um amor imensurável, capaz de se entregar por aquele que nunca mereceu
tamanha entrega. Então, na história de Oséias e Gomer, mais uma vez, nós vemos o plano de redenção. E como eu disse, se trata só de mais uma das inúmeras vezes que Deus fala de redenção na Bíblia. Então, nós já vimos redenção lá nos primogênitos do Egito. Nós já vimos redenção no machado que flutuou. Nós já vimos a redenção num casamento de um profeta com a prostituta. A Bíblia vai falar de várias vezes sobre redenção. Só em Lucas capítulo 15 nós veremos essa história 3 vezes. Porque em Lucas 15, o texto lá dos achados e perdidos da Bíblia, a gente vai ver o quê? Uma ovelha que se perde, uma moeda perdida e os filhos perdidos. Os filhos, não era só um não, os 2 estavam perdidos. E qual que é o objetivo de Jesus em contar essas histórias? Revelar aos que ouviam o plano de redenção. Nos mostrar que cada ovelha é importante. E que se uma se perder, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás da ovelha perdida. No reino de Deus, cada moedinha conta. E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de valor. Todos nós temos um valor para Deus. E caso de algum de nós se perca, Ele move céus e terra para nos buscar, para nos resgatar. Na verdade, Ele já fez isso. Ele desceu do céu para a terra, para nos trazer de volta ao Pai. E por falar em Pai, esse é o foco da última história. Na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, nós vemos 2 filhos perdidos. Um se vai, né? Se perdeu. E o outro se perde dentro de casa. Mas os 2 estão perdidos. E da mesma forma a gente vê isso acontecendo corriqueiramente na igreja. Tem gente que vai, se perde. Mas tem gente que fica e se perde também. E aí é a hora da gente pensar, será que eu também não estou perdido? Será que eu já fui encontrado? Será que eu estou desfrutando plenamente da presença do Pai, daquilo que Ele tem para mim? O fato é que o Pai ama a todos. O Pai quer salvar o que foi e quer salvar o que ficou. Foi por isso que Ele entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora deixa eu falar de você, posso? Talvez você seja a ovelhinha desgarrada, viu? Talvez você seja a ovelha que se perdeu. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te trazer de volta às 99. Hoje o Senhor quer te ver em comunhão com as outras ovelhas. Hoje o Senhor quer te ver de volta no aprisco. E talvez foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Talvez a desculpa foi a apresentação de Natal, mas Deus tinha um encontro ainda mais especial para a sua vida nessa noite. Talvez você seja como a moeda que se perdeu. Para muitos talvez não tenha um grande valor aparente. Talvez você não se vê como alguém de grande valor. Talvez você tanto faz se você está na presença do Senhor ou não. Mas não é o que Ele te diz nessa oportunidade. Moedinha? Vou te chamar de moedinha agora. O Senhor manda te dizer, já tem uma festa preparada para sua volta. Já está tudo pronto para você voltar para a casa do Pai. Ou talvez você é um dos filhos. Talvez você se foi, né? Ninguém te ligou, né? Ou pelo menos quem você queria que tivesse te ligado não ligou, né? Ou talvez você é o filho que ficou. Falou assim, eu estou aqui, mas ninguém está me vendo. O papai está te vendo. Viu?
Se você se foi, se você ficou, o Pai hoje está assim, ó, de braços abertos, querendo te abraçar, querendo você de volta na presença dEle, querendo receber você com honras na família dEle, na casa dEle. Relembrar a história da Páscoa com essas outras ilustrações tem um motivo. Mostrar a você, não é que Deus teve que improvisar. Não é que Deus pensou na redenção só quando Jesus morreu. Se a gente recorre à palavra de Deus, a gente vai ver que o plano de redenção está o tempo inteiro no coração de Deus. O tempo inteiro Deus está pensando em salvar pessoas. O tempo inteiro Deus está disponível para receber aquele que se arrepende. O tempo inteiro o Pai está de braços abertos, esperando para te receber, para te abraçar. O tempo inteiro Deus declara o seu amor pelos seus em sua palavra. E Ele espera ser correspondido com atitudes que o glorifiquem. O que eu posso dizer para você nessa noite é que talvez você não veio aqui em vão. Com certeza você não veio aqui em vão. Talvez Deus te trouxe hoje para te lembrar que você tem motivo de sobra para celebrar. Talvez você gosta de celebrar aniversário, Natal, aniversário dos outros, vitória do seu time, mas talvez hoje você não celebrou a Páscoa como poderia. Então hoje Deus te trouxe aqui, ó, você tem motivo de sobra para festejar, você tem motivo de sobra para se alegrar, você tem motivo de sobra para exaltar o nome do Senhor nesse dia. Hoje é dia de cantar parabéns para você. Não porque você tenha mérito, mas é porque você nasceu de novo, graças ao sangue do Cordeiro derramado na cruz. Mas talvez seu caso seja outro, viu? Talvez você ainda não tinha entendido o plano de redenção. E aí, enquanto você ouvia a palavra, seu coração estava queimando assim, fala assim, nossa. Em algum momento parece que só estava você na igreja. Fala, o pastor está falando só para mim hoje, o que aconteceu? Daqui a pouco ele vai falar meu nome lá. Talvez Deus te trouxe aqui hoje, porque hoje é o dia que você vai fazer um compromisso especial com Ele. Vai entregar a sua vida a Ele. E Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E tem ainda uma terceira opção. Talvez você já fez isso um dia, mas por algum motivo você se afastou. Você se perdeu, né, ovelhinha? Né, moedinha? Bom mesmo é se chamar de filho, né? Então hoje Ele quer te chamar de filho de novo. Você pode ficar de pé no seu lugar, todos agora? Sabe, todos nós temos motivos para celebrar. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa igreja está tão bonita hoje. Olha só, tanto que ela está bonita. Mas eu acho que a festa não acabou. Deus tem mais festa para fazer nessa noite. Você crê nisso? Então, nesse momento, eu preciso fazer um convite. Será que tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Será que tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Esse convite é exclusivamente para você. Se essa é a sua vontade, se Deus falou com você nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos te conhecer. Vem cá, meu filho.